Boa noite. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos nós, amém? Querido, em nome de Jesus, em nome da Igreja Batista Vida Nova, nós damos as boas-vindas a todos vocês. É uma alegria imensa tê-lo aqui nessa noite. Em especial, damos as boas-vindas aos nossos convidados. Você que está nos honrando com a sua presença hoje pela primeira vez, recebeu um convite nosso, ou foi convidado diretamente pelo Espírito Santo que tocou no seu coração e trouxe você a este lugar. De uma forma ou de outra, você está no lugar certo e nós estamos muito felizes que você está aqui conosco nessa noite. A nossa oração e o desejo do nosso coração é que Deus continue ministrando a sua vida, assim como já estava ministrando por meio daquilo que nós cantamos, e ministre mais ainda agora por meio da palavra que será pregada. Amém? Queridos, hoje nós vamos continuar a nossa série de estudos baseados no livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos é o livro histórico do Novo Testamento e ele registra a história da igreja fundada pelo Senhor Jesus Cristo. Ele registra o início desta igreja e também as suas primeiras décadas de existência. E o título da nossa série é Atos, a ação do Espírito através da igreja. E hoje nós já vamos para a mensagem 14. Hoje é o 14º domingo que nós estamos estudando o livro de Atos. Mensagem 14, o título da mensagem de hoje é Saulo, da estrada da morte ao caminho da vida. Então, ficou claro que nós vamos estudar hoje o episódio da conversão de Saulo. E se você não está familiarizado com a Bíblia, deixa só eu te esclarecer que este Saulo é o mesmo Paulo, é o apóstolo Paulo. E não é que Deus vai mudar o nome dele como algumas pessoas pensam. Não, é porque Saulo tinha dois nomes, um judeu e um romano. Ele era Saulo e ele também era chamado de Paulo, tá certo? Então aqui nós vamos estudar quem era Saulo antes de conhecer Jesus, antes de ter um encontro com Jesus, e o que é que aconteceu com ele após este encontro. Então, nós vamos estudar a história da conversão de Saulo, está no capítulo 9 de Atos. Nós vamos estudar o capítulo 9, mas não todo o capítulo 9, porque a história de Saulo vai até o versículo 31. Então nós vamos estudar do versículo 1 ao versículo 31 do capítulo 9 de Atos. Então vamos agora proceder à leitura. Eu peço a sua total atenção, concentração. Você acompanha a leitura na tela e destrava a tua imaginação para que você possa visualizar a cena que está sendo descrita no texto. Isso facilita o entendimento e facilita também na hora de extrairmos as lições. Então, vamos ler agora uma porção considerável do texto, que é a parte mais importante da mensagem de hoje. Então, Atos capítulo 9, começando no versículo 1. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Olha como começa isso daqui. Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho era uma forma de falar dos discípulos de Jesus, aqueles que pertencem ao caminho, que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Então Saulo pede autorização, essas cartas são autorizações ao sumo sacerdote para autorizar ele a fazer exatamente isso, ir a Damasco, e ele pede cartas ao sumo sacerdote em Jerusalém para apresentar nas sinagogas de Damasco, ou seja, ele vai chegar lá, vai se apresentar às autoridades religiosas de Damasco e vai dizer: estou aqui debaixo da autoridade do sumo sacerdote de Jerusalém. E o objetivo dele era perseguir, procurar por homens e mulheres
que eram discípulos de Jesus, e levá-los presos para Jerusalém. Versículo 3 na próxima tela. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos. Ouviam a voz, mas não viam ninguém. Versículo 8, próxima tela. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E eles o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias, eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Versículo 12. Numa visão, viu um homem chamado Ananias. Veja, Jesus está dizendo a Ananias que Saulo estava orando e teve uma visão sobre o próprio Ananias. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. E ele chegou aqui com a autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e os seus reis e perante o povo de Israel. Versículo 16. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, impôs as mãos sobre Saulo e disse, atenção para o que Ananias disse, ele disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantou-se, foi batizado e depois de comer recuperou as forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Versículo 20. Logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Todos os que ouviam ficavam perplexos e perguntavam: não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocavam este nome? E não veio para cá justamente para levá-los presos aos chefes dos sacerdotes? Todavia Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Versículo 23. Decorrido muitos dias, os judeus decidiram de comum acordo matá-lo. Olha, o jogo virou, hein, Saulo? Mas Saulo ficou sabendo do plano deles. Dia e noite, eles vigiavam as portas da cidade a fim de matá-lo. Imagine, a cidade era murada e tinha portões. Mas os seus discípulos o levaram de noite e os fizeram descer num cesto, através de uma abertura na muralha. Quando chegou a Jerusalém, tentou se reunir-se aos discípulos. Ele chegou lá e tentou ir em busca dos discípulos. Mas todos estavam com medo dele, não acreditando que fosse realmente um discípulo. Versículo 27. Então Barnabé o levou aos apóstolos
E lhes contou como, no caminho, Saulo vira o Senhor, que lhe falara, e como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Assim Saulo ficou com eles e andava com liberdade em Jerusalém, pregando corajosamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os judeus de fala grega, mas estes tentaram matá-lo. Sabendo disso, os irmãos o levaram para Cesareia e o enviaram para Tarso. E versículo 31, para encerrarmos. A igreja passava por um período de paz em toda a Judeia, Galileia e Samaria. Ela se edificava e corajosamente pelo Espírito Santo crescia em número, vivendo no temor do Senhor. Amém? Esse último versículo, ele traz uma revelação incrível. Já que o grande líder da perseguição que havia se levantado desde a morte de Estevão, agora se converteu e em vez de perseguir, é perseguido, o que acontece? A igreja começa a viver um tempo de paz. Mas sabe o que é interessante aqui? É que eles não se acomodaram porque estavam no tempo de paz. Eles continuaram cumprindo a missão, crescendo em número e vivendo no temor do Senhor. Paizinho querido, Deus amado, no nome precioso do Senhor Jesus Cristo, nós pedimos a Tua misericórdia sobre nós neste momento. Tem misericórdia, Deus, de mim que estou aqui com a responsabilidade de conduzir a Tua palavra, de ser porta-voz da Tua palavra, e diante do Senhor e diante de todos aqui eu reconheço, Deus, eu não sou digno, eu não sou capaz de mim mesmo, e se o Teu Espírito Santo não vier aqui e me usar, eu vou fracassar miseravelmente. Abre a nossa mente, abre o nosso coração, abre nosso entendimento e aplica as verdades preciosas contidas nesse texto de uma forma que gere em nós transformação na maneira de pensar e na maneira de agir. Fala conosco nessa noite, Deus. Nós queremos ouvir a Tua voz, no nome precioso de Jesus. Amém. Atos 9 não é apenas a história da conversão de um homem, mas é o relato de como Jesus confronta, quebra e reconstrói uma vida. A pergunta que vamos responder hoje é a seguinte: quais lições aprendemos com a conversão de Saulo? Olhando para essa história maravilhosa de transformação que Jesus fez na vida de Saulo, que lições nós podemos aprender? Então pegue aí a sua folhinha, o seu esboço. Hoje eu facilitei bastante a vida de vocês. Vocês veem aí que os pontos da mensagem estão aí no seu esboço. Você hoje só tem que preencher uma palavra e anotar, claro, as instruções particulares que o Espírito Santo falar com você em cada um desses pontos. Então a primeira lição, você já pode completar aí, é a seguinte: é possível fazer o mal acreditando que se está servindo a Deus. Olhando para a história de Saulo, nós vemos isso. É possível que alguém faça o mal, estando convicto de que está agradando a Deus, servindo a Deus. Saulo, na sua consciência, ele não estava indo pelos caminhos para Damasco procurando Jesus, porque Saulo tinha convicção: Jesus estava morto. Saulo estava indo a Damasco para perseguir aqueles que acreditavam e pregavam que Jesus estava vivo. Atos 9, versículo 2, coloca na tela, diz assim: pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudessem levá-los presos para Jerusalém. Saulo estava fazendo atrocidades. Desde a morte de Estevão, ele liderava toda a perseguição contra a igreja.
Mas sabe o que é pior? É que ele mesmo não se via como um vilão. Saulo não se via como alguém que estava fazendo algo errado. Ele se via como um defensor da verdade, como um guardião da verdadeira fé, como um servo aplicado de Deus. E enquanto isso, arrastava homens e mulheres, destruindo famílias, açoitando pessoas, levando para a cadeia, mas ele achava que estava agradando a Deus. O texto mostra que Saulo era um homem zeloso, religiosamente falando, era um homem convicto, disciplinado e teologicamente instruído. O problema de Saulo não era falta de fé, era falta de revelação. Ele cria sinceramente que estava fazendo a vontade de Deus, quando na verdade ele estava lutando contra o próprio Deus. Isso nos ensina uma lição muito séria. Zelo sem amor produz violência. Religião sem Cristo gera cegueira espiritual e desvio moral, porque não justifica, por mais que ele entendesse na mente dele que ele estava fazendo o correto, a violência, a desumanidade com que ele tratava aquelas pessoas era uma falha grave de caráter. Mas é isso que a religião sem o Cristo faz, causa desvio moral, violência espiritual. A história confirma que Saulo não foi um caso isolado. Ao longo dos séculos e séculos, pessoas cometeram enormes atrocidades dizendo agir em nome de Deus, quando na verdade Deus nunca esteve com elas. Já estudamos sobre as cruzadas, onde milhares de pessoas foram mortas em nome da fé. Era em nome da fé, mas movidos pelo poder, pela busca de territórios e pela política. Vimos também a história da Inquisição, onde pessoas eram torturadas com crueldade, onde pessoas eram executadas com muita crueldade para defender a pureza doutrinária. Guerras religiosas, onde Deus foi usado como bandeira para justificar o ódio humano, inclusive conflitos sangrentos entre protestantes, sim, entre protestantes, em nome da fé, em nome da verdade. E este perigo não ficou no passado, mas ele mora entre nós ainda hoje. Talvez aqui no Brasil não seja comum você ver alguém empunhando uma arma para agredir alguém por causa da verdade ou para defender a fé, mas ainda é possível, e se faz muito isso nos nossos dias, ferir pessoas em nome da fé. Nós machucamos pessoas em nome da fé quando nós falamos a verdade sem um pingo de amor, quando nós usamos a Bíblia como um porrete para bater nas pessoas, quando nós julgamos sem ouvir e quando corrigimos sem misericórdia. Deus nunca autorizou a grosseria em nome da santidade, nem muito menos a violência. A verdade que somente fere, mas não cura, ela não vem de Cristo. Cristo nunca machucou alguém só para provar que estava certo. Não. Ou para ganhar um debate teológico. Claro que não. Hoje o que mais nós temos, queridos, são crentes se degladiando, se ofendendo, se machucando por causa de posicionamentos teológicos. E muitas vezes em partes da teologia que não são fundamentais para a salvação. Vemos os irmãos calvinistas brigando feio com os irmãos arminianos. Vimos os pré-tribulacionistas brigando com os pós-tribulacionistas. Enquanto o mundo vai se perdendo, os crentes vão
se machucando em nome da verdade, em nome da verdadeira fé. Nós deveríamos, antes de perguntar se eu estou defendendo a verdade, deveria perguntar: eu estou agindo em amor e refletindo o caráter de Cristo? Paulo nos ensina lá, não está na tela, mas Paulo nos ensina em 1 Coríntios capítulo 13, o capítulo 13 de Coríntios todo é para dizer o seguinte: até os dons espirituais, os dons do Espírito Santo, se não forem exercidos com base no amor, não presta, não serve de absolutamente nada. No capítulo 12 de Coríntios ele começa listando uma série de dons espirituais, e no 13 ele começa a falar daqueles dons e dizer: se não for em amor, não serve. Quando a fé e a verdade nos torna agressivos, nos torna insensíveis, duros, sem misericórdia, é porque algo está errado no nosso entendimento. Jesus sempre dizia a verdade, claro, ele é a própria verdade. Mas os evangelhos revelam que ele falava a verdade, ele confrontava o erro, ele apontava o pecado, mas sempre movido por compaixão, por amor e não por ódio. Ele dizia: eu vim buscar e vim salvar os que estão perdidos. E quando ele dizia a verdade e confrontava o erro, era para salvar, era para resgatar. Não era para machucar. Embora toda a verdade doa antes de curar. Mas Jesus sempre fazia isso com muita compaixão, e você vai ver nos evangelhos que Jesus olhava para aquela multidão de pecadores e tinha profunda compaixão, porque os via como ovelhas sem pastor. Era assim que ele via aquelas multidões de pecadores. A história de Saulo nos ensina que é possível sim fazer o mal, é possível sim machucar as pessoas, em nome da verdade, em nome da fé, e ainda por cima acreditando que está agradando a Deus. Tenhamos cuidado para não cometer o mesmo pecado de Saulo. Segunda lição que aprendemos com a conversão de Saulo: toda ferida causada à igreja toca diretamente o Cristo. Toda ferida causada à igreja toca diretamente o Cristo. Saulo pensava que estava atacando e perseguindo pessoas, mas no caminho de Damasco ele descobriu que estava atacando e perseguindo o próprio Jesus Cristo. Atos 9, versículo 4, Jesus diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E quando Saulo pergunta: quem és tu, Senhor? Provavelmente ele estava perguntando: será que tu és algum seguidor de Jesus, que eu estou ouvindo aqui uma voz? E Jesus responde: eu sou o próprio Jesus a quem tu persegues. Cristo não disse: por que tu persegues os meus seguidores, Saulo? Ele não disse: Saulo, Saulo, por que persegues os meus discípulos? Ele não disse: Saulo, Saulo, por que persegues a minha igreja, a minha instituição? Não. Ele diz: Saulo, Saulo, por que você me persegue? No caminho para Damasco, Saulo aprende uma verdade fundamental: não existe separação entre Cristo e o seu corpo. A igreja não é apenas um ajuntamento humano, ela é chamada na Bíblia de o corpo de Cristo. A igreja é o corpo, Cristo é a cabeça do corpo. Você não tem como atingir o corpo se não estiver também atingindo a cabeça. Portanto, rejeitar, zombar, perseguir, se opor à igreja não é apenas uma ação contra homens ou instituições humanas, mas é uma oposição clara contra o próprio Cristo. E Saulo descobriu isso a caminho de Damasco. Ele não fazia ideia que estava perseguindo
o Cristo, o Filho de Deus. Toda ferida causada ao corpo de Cristo toca diretamente o próprio Jesus. Quem toca na igreja, toca em Cristo. Muito cuidado, querido, muito cuidado na hora de ficar falando mal da igreja, na hora de se opor à igreja, pois você pode estar se opondo ao próprio Jesus. Saulo era um homem religioso, extremamente religioso e zeloso. Era um homem sincero em sua fé, era um homem temente a Deus, mas ele odiava, desprezava, perseguia e atacava a igreja de Jesus. Isso nos ensina algo precioso e atual, muito atual. É possível temer a Deus, ou pelo menos achar que teme a Deus, e ainda assim está lutando contra Cristo. Hoje vemos pessoas que dizem: eu amo Deus, eu sigo a Cristo, eu tenho fé, mas eles desprezam a igreja e a tratam como algo totalmente desprezível e dispensável. O discurso mudou um pouco. O discurso de Saulo é: Deus sim, igreja não. E o discurso hoje é: Cristo sim, Jesus sim, igreja não. E a verdade é que os de hoje são piores do que Saulo. Em que aspecto eles são piores? Porque Saulo, pensa comigo, Saulo só perseguiu e se opôs à igreja até o dia em que ele conheceu Jesus. Saulo só se opôs à igreja até o dia em que ele encontrou Jesus. A partir do encontro com Jesus, ele nunca mais perseguiu a igreja. E os de hoje, eles afirmam que encontraram Jesus. Eles afirmam que amam Jesus. Eles afirmam que seguem Jesus, mas desprezam a igreja, odeiam a igreja, se opõem à igreja. Nesse aspecto eles são piores do que Saulo. Querido, cuidado. Vivemos em um tempo em que criticar a igreja virou virtude. Zombar da fé dos outros virou sinal de inteligência intelectual e espiritual. Atacar pastores virou o entretenimento favorito de muitos. Cuidado. Agora eu quero abrir um parênteses aqui muito importante, porque diante dessa fala você pode estar pensando que eu estou defendendo que é proibido questionar um líder religioso, ou que é proibido exortar uma igreja quando ela está errando, ou que é proibido exortar um pastor ou um líder espiritual quando ele está pisando na bola. Talvez a forma como eu falei até agora faça você pensar que é isso que eu estou querendo dizer, e eu quero deixar bem claro que não tem nada a ver com isso. Eu quero deixar absolutamente claro, cristalino, que eu não sou adepto à filosofia do ungidão de Deus. Já ouviu falar na filosofia do ungidão de Deus? A filosofia do ungidão de Deus diz assim: pastores e líderes estão imunes a qualquer crítica e exortação. Eu não acredito nisso. Somos todos humanos e falhos. Quando Jesus disse: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo não estava perseguindo Jesus porque estava combatendo a corrupção da igreja. Saulo não estava perseguindo Jesus porque estava confrontando o pecado dos líderes da igreja, ou o desvio doutrinário da igreja. Não. Ele estava perseguindo Jesus porque ele estava combatendo a própria igreja, a existência da própria igreja. Então não confunda. Perseguir e se opor à igreja não é exortá-la quando ela estiver falhando.
A questão aqui é que Saulo perseguia Jesus porque ele não estava querendo purificar a igreja com a sua perseguição. Ele queria exterminar a igreja. Ele queria convencer as pessoas por meio de muita violência e usando muitos como exemplo, arrastando pelas ruas, botando nas prisões, açoitando em praça pública para dizer: ninguém se atreva a fazer parte desta instituição. A missão de Paulo era convencer a todos a nunca fazerem parte da igreja. Por isso ele estava se opondo e perseguindo a Cristo. E sabe o que é temeroso? É que hoje nós temos centenas, talvez milhares, que afirmam conhecer e seguir a Cristo, mas dedicam as suas vidas para apontar os erros da igreja, não para purificá-la, mas para se opor a ela com o objetivo de exterminá-la. Existem pessoas que têm canais no YouTube só para isso. Tem pessoas que têm Instagram só para isso. Para ficar procurando erros e defeitos e jogar no ventilador para dizer: saia da igreja, não faça parte da igreja, é tudo igual, pastor é tudo ladrão, crente é tudo ruim. Se liberte da religião. Eles dizem que conhecem a Cristo. E eles não estão tentando purificar a igreja, estão tentando exterminá-la. Eles não estão fazendo exatamente a mesma estratégia que Paulo, mas sim com o mesmo objetivo: convencer as pessoas a nunca fazerem parte ou a deixarem de fazer parte da igreja de Jesus. Pessoas que dizem temer a Deus, mas desprezam a igreja, elas repetem o erro de Saulo. Acham que estão combatendo pessoas, mas na verdade estão perseguindo o próprio Cristo. Então seja vigilante, tenha cuidado. Quando for exortar, exorte para edificar, para purificar e não para destruir. Terceira lição que aprendemos com a conversão de Saulo. Se Deus acolheu, não nos é permitido rejeitar. Se Deus acolheu, nós não podemos rejeitar. Atos 9 nos mostra que a conversão de Saulo não foi apenas uma obra feita no próprio Saulo, mas também foi uma obra feita na igreja. A pergunta é: o que a igreja fará com alguém que Deus decidiu acolher e transformar? Deus mudou Saulo, mas Deus também trabalhou profundamente no coração da igreja. Ananias, aquele servo do Senhor Jesus, aquele discípulo que morava em Damasco, quando Jesus aparece a ele numa revelação e diz: vá até a casa de Judas, e não é Judas Iscariote, tá? Esse já tinha ido fazia tempo. E foi até a casa de Judas e disse: lá tem um homem de Tarso chamado Saulo, ele está orando, vá lá impor as mãos sobre ele para que ele volte a ver. Ananias reage como todos nós reagiríamos. Ananias sabia a fama de Saulo, já tinha chegado lá. Ele sabe o passado de Saulo. Ele conhece as feridas que aquele homem já tinha causado aos seus irmãos. E o seu medo é real e é legítimo. A sua dúvida não é incredulidade, é memória do que ele já sabia que Saulo tinha feito. Mas Deus mostra a Ananias que o passado de Saulo não o impediria de escolhê-lo e de usá-lo como um instrumento para a vida no futuro. Deus diz a Ananias: este
é para mim um instrumento escolhido. Ananias dizia: não, Senhor, eu não posso ir lá porque ele era. E Jesus diz: vá, porque agora ele é. Jesus está dizendo: não olhe para quem ele era, olhe para quem eu tornei ele a partir de agora. Ele é para mim um instrumento escolhido. E aqui está uma lição preciosa. Quando Deus revela quem alguém é em Cristo, agora, não cabe a nós insistirmos em focarmos em quem ele era sem Cristo ontem. E aqui tem um detalhe lindo. É que quando Ananias, depois dessa conversa com Cristo, e Ananias decide obedecer e ir lá onde estava Saulo, e ele entra naquele quarto onde Saulo está cego, sem comer e sem beber, e orando e de coração quebrantado, a primeira palavra que sai da boca de Ananias não é: Saulo, seu monstro, Saulo, seu asqueroso perseguidor. Ananias chega para Saulo e diz: como? Meu irmão Saulo. Atos 9:17, coloca aí na tela. Então Ananias foi, entrou na casa, impôs as mãos sobre Saulo e disse: irmão Saulo. Isso é forte. Isso aqui é poderoso. O raciocínio de Ananias agora é lógico. Ele pensa: se Jesus chamou e salvou, ele agora é meu irmão. Ele agora faz parte da família. E é interessante que Ananias foi lá para ser instrumento de cura em Saulo, mas antes de curar a cegueira de Saulo, ele promoveu o acolhimento, quando ele chamou Saulo de irmão. Ananias fez com Saulo o que Jesus fez com o leproso. Lembra do leproso? Quem está acompanhando a leitura diária do Novo Testamento comigo, ontem nós vimos a história do leproso. O leproso que era intocável, que ninguém queria chegar perto dele, que era rejeitado por todos, chega até Jesus e diz: se tu podes, se tu queres, pode me curar. E Jesus, antes de curar, toca nele. E depois diz: eu quero, fique limpo. Mas Jesus primeiro toca, Jesus primeiro acolhe, depois ele cura. Ananias faz exatamente isso com Saulo. Ele primeiro toca, ele primeiro acolhe, ele chama de irmão, depois as escamas caem dos olhos e ele volta a ver. E em Damasco as coisas melhoram bastante para Saulo. A igreja passa a acreditar, a igreja em Damasco passa a acreditar, e ele começa a pregar nas sinagogas, mas aí você sabe, os judeus de Damasco se voltam contra ele, intentam matá-lo. Os irmãos de Damasco dão um jeito de botar ele num cesto por cima da muralha para ele fugir, e aí ele vai para Jerusalém. E talvez inocentemente achando que em Jerusalém todos vão recebê-lo com muita alegria, mas não, o desafio do acolhimento pela igreja continua. Agora ele chega em Jerusalém e o que acontece? O texto diz que todos lá tinham medo dele. E com razão. Agora entra em cena quem? Um homem muito especial chamado Barnabé. Barnabé não ignorou o passado de Saulo. Não. Mas também não ignorou o que Cristo estava fazendo na vida dele. E aí ele ouve de Saulo o testemunho. Barnabé deu a Saulo a oportunidade de contar a sua história. Antes de rotular Saulo, antes de rejeitá-lo, Barnabé o ouviu. Barnabé escuta o seu testemunho. E aí ele tem um discernimento espiritual da obra de Cristo na vida de Saulo. E ele faz algo essencial. Ele se coloca ao lado de Saulo e o apresenta à igreja que estava resistente em recebê-lo.
Barnabé funcionou aqui como uma ponte entre a graça de Jesus e o medo da igreja. Onde a igreja via ameaça, só via ameaça, Barnabé via chamado. Onde a igreja só via risco, Barnabé via propósito. Isso nos ensina que acolher quem tem um passado difícil, feio, não é uma questão de ingenuidade. Aqui não está nos ensinando a sermos ingênuos e qualquer pessoa que chegar aqui e diz, eu me converti. Não. Barnabé escutou a história, ouviu. Barnabé soube da história do que tinha acontecido em Damasco. Barnabé soube que lá ele tinha pregado, ele vai argumentar isso para a igreja. Barnabé checou a história. Olha só, Barnabé checou a história, mas o que nós temos que fazer é isso, nós temos que estar aberto para as pessoas que chegam aqui com um passado todo esculhambado e dizermos para ele, ok, conte a sua história, estamos abertos para que você mostre que você de fato encontrou Jesus. Há algumas semanas, eu atendi um rapaz, não vou dizer o nome, nem de onde ele é, nem para onde ele foi. Mas eu atendi um rapaz e ele estava com a tornozeleira eletrônica. E ele veio falar comigo porque ele queria fazer parte da nossa igreja. Ele tinha saído em prisão, em liberdade condicional. E eu perguntei para ele, quanto tempo você ficou preso? Foi 8 anos. E ele se converteu lá, dentro do presídio. O que é que você fez? Aí ele disse lá o que é que ele fez, não vou dizer aqui para não... Ele fez alguma coisa, não era muito boa. Que a maioria das pessoas, quando soubesse, iam. E eu disse para ele, eu não conheço você, eu não posso dizer a você que a partir de agora eu já confio que você de fato se converteu, mas eu quero dizer para você que eu estou completamente aberto para que você conquiste o meu respeito e a minha confiança. E no que você precisar de mim, estou à sua disposição. Agora vamos caminhar. E à medida que nós caminharmos, eu vou prestar atenção se vou ver Cristo em você. Não é ingenuidade. Mas a igreja precisa dar às pessoas a oportunidade. Barnabé chama Saulo e escuta a história dele. E você lembra o texto que lemos, quando Barnabé vai apresentar ele e diz, não, porque lá em Damasco ele pregou corajosamente em nome de Jesus, foi perseguido por isso. Ele encontrou com o Senhor no caminho de Damasco, ele checou a história, ele viu a história e disse, vamos dar uma oportunidade a ele. E foi isso que foi feito. Queridos, a igreja não tem a autoridade para barrar quem Deus chamou. Nós somos guardiões da comunhão, mas nós não somos donos da graça. Quantos Saulos ainda estão cegos, não por falta do encontro com Jesus, mas por falta de Ananias, que o chamem de irmão, e por falta de Barnabés, que o apresentem à comunidade da fé. Deus não apenas salva pessoas, mas quando Ele salva pessoas, Ele as integra na sua família, que é a igreja. Por isso Ananias chega lá e já sabe como chamar Saulo. Meu irmão. E muitas vezes o maior milagre nem acontece na pessoa, acontece em nós. Deus mudando em nós, Deus dando em nós a capacidade de acolher pessoas. Que o Senhor nos livre de sermos uma comunidade que diz crer na conversão, mas desconfia de todos os que se convertem. E que Ele nos faça obedientes como Ananias e acolhedores como Barnabé. Porque o reino de Deus é assim. Quem Deus chama de escolhido, nós chamamos de irmão. Alguém pode dizer um amém? Quarta lição. É mais fácil converter um inimigo declarado do Evangelho do que um amigo
acomodado. E quando eu falo amigo, amigo do Evangelho. É mais fácil que o inimigo declarado do Evangelho se converta do que alguém que é amigo do Evangelho. Saulo se encaixa em qual dos dois? Adivinhe? Ele era inimigo declarado ou ele era amigo do Evangelho? É claro que ele era um inimigo declarado do Evangelho. O texto diz, nós começamos a ler o capítulo 9, o capítulo 9 começa dizendo: e Saulo respirava ameaças de morte contra os discípulos de Jesus. O cara tinha tanto ódio que a respiração dele era de morte para os discípulos de Jesus. Agora, por que o inimigo é mais fácil de ser convertido do que o amigo do Evangelho? Porque o inimigo, ele sabe que está longe e o amigo pensa que já está dentro. Saulo odiava Cristo, Saulo perseguia a igreja, Saulo respirava ameaças de morte. E quando Jesus o encontrou e o confrontou, Saulo não tinha desculpas para dar, Saulo não tinha para onde correr. Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele não pôde dizer: Senhor, do que é que o senhor está falando? Eu frequento as reuniões de casa em casa lá dos irmãos, eu vivo com eles, eu gosto dos seus discípulos, eu simpatizo com a pregação deles, eu até fico escutando os louvores em casa. Como assim? Eu persigo o Senhor? Ele não pôde dizer isso. O confronto foi direto, inegável. O inimigo declarado não consegue se esconder atrás de uma falsa espiritualidade quando Cristo confronta. Quem odeia Cristo sabe que está em oposição, por isso, quando a verdade de fato o alcança, ele não tem desculpa. Ou ele se rende, ou ele fica mais longe ainda. Mas ele não tem desculpa de achar que não é com ele. Quem persegue a igreja, quem se opõe a Cristo, quem odeia o Evangelho, sabe que está do lado de fora. Por isso, quando a verdade o alcança, não há desculpas, há apenas arrependimento e rendição. Saulo não discutiu, Saulo não relativizou, Saulo não transferiu a sua culpa, ele apenas caiu, se calou e se rendeu. Mas existe um perigo maior do que ser inimigo declarado do Evangelho. É ser um amigo acomodado. O amigo do Evangelho, ele não persegue a igreja, ele não combate a fé, ele frequenta os cultos, ele participa dos eventos, ele gosta de ouvir os louvores, ele aprecia boas pregações, mas ele nunca se rende ao senhorio de Cristo. Nunca. Ele gosta do Evangelho e exatamente por isso eles se tornam mais difíceis de ser alcançados. Você prega para ele e diz: que coisa linda, que coisa maravilhosa, muito lindo isso, lindo, lindo, lindo. É verdade, é verdade. Por que fulano não está aqui para ouvir o que você está falando? Quando a palavra o confronta, ele pensa: não é para mim, não é comigo, não é comigo. Isso é para alguém que está lá fora, distante, eu estou aqui dentro. Isso é para quem vive um pecado escancarado, um pecado escandaloso, não para mim, não. Comigo está tudo bem, eu vivo aqui, eu estou por aqui, estou por perto. O amigo do Evangelho nunca se vê como o alvo do chamado de Jesus para o arrependimento. Arrepender de quê? Eu já sou uma pessoa boa. Enquanto o inimigo do Evangelho cai no chão, como Saulo, o amigo do Evangelho permanece sentadinho no banco, totalmente indiferente ao chamado ao arrependimento.
O amigo do Evangelho passa anos ouvindo, décadas frequentando, uma vida inteira adiando e nunca toma uma decisão de entregar a vida ao Senhor Jesus. E a armadilha é que ele achou que isso já é suficiente. Gostar de Jesus, querido, não é o mesmo que segui-lo. Admirar o Evangelho não é o mesmo que se render a Ele e obedecer. Os corações mais duros, mais difíceis, mais demorados para se render, não são dos opositores claros da fé, mas dos frequentadores não convertidos. Esses são os mais duros. Pessoas passam a vida inteira nessa situação, nunca tomam uma posição diante de Jesus. O inimigo do Evangelho, quando escuta Cristo de verdade, ele sabe que precisa mudar de lado. O amigo do Evangelho acha que já está do lado certo, mesmo que ele esteja apenas em cima do muro. Se você é um frequentador, um admirador, mas você nunca toma uma decisão de se render a Cristo completamente, cuidado, muito cuidado. Você pode estar caminhando para se tornar um eterno amigo do Evangelho. Quase salvo. O problema é que não existe quase céu. Você pode estar perto demais da verdade para ignorá-la, mas está longe demais para vivê-la. Perto o suficiente para ouvir, mas longe o suficiente para nunca obedecer. Querido, cuidado. O seu coração vai ficando cada vez mais enganado, cada vez mais endurecido, e você acha que é suficiente estar no meio dos discípulos e gostar do que eles gostam. Lá em Mateus 25, Jesus faz um alerta sério. Ele diz que no juízo final, ele vai separar os bodes das ovelhas. E quem é os bodes? Os bodes eram aqueles que estavam no meio das ovelhas, que falavam no nome de Jesus, que até faziam coisas em nome de Jesus. Ele diz, dizem Senhor, Senhor. Ele diz, mas eu não conheço vocês. E quando Jesus diz eu não conheço, você sabe, não é que ele não sabe quem é, porque Jesus é onisciente. Quando ele diz eu não conheço vocês, ele está dizendo não temos nada entre nós. Não há relacionamento, embora você estivesse no meio das minhas ovelhas, embora você falasse no meu nome, embora você fizesse um monte de coisa junto com as minhas ovelhas, eu não conheço você. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Mateus 25 está lá. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. É o que Jesus dizia. Ele também falou do joio e do trigo. Estão juntos, o joio parece trigo, mas diz, no tempo da colheita eu vou separar o joio do trigo. Querido, muito cuidado. Você vai se encostando, você vai ficando, você vai gostando e você nunca toma uma posição. Cuidado, você pode estar se transformando num joio, você pode estar se transformando num bode, desculpa dizer isso, mas você pode estar se transformando num bode achando que é ovelha. Parece com ovelha, né? Quem nunca morou no sítio não sabe nem diferenciar o que é um bode de uma ovelha. Mas no final, os bodes vão ser lançados para a condenação eterna. Não basta estar no meio das ovelhas. Você tem que ser ovelha de Jesus. Você tem que tomar uma posição. Você tem que se render. Quinta e última lição de hoje, que aprendemos com a conversão de Saulo. A conversão de Saulo é uma das principais provas da ressurreição de Jesus. A conversão de Saulo é uma das principais provas de que Jesus ressuscitou. Nem toda conversão é prova da ressurreição de Cristo. Mas Saulo
é sem dúvida uma das principais provas da ressurreição de Cristo. Muitas conversões, entre aspas, podem ser questionadas. Como vimos a conversão do Simão, o feiticeiro, no capítulo anterior. Foi até batizado, mas nunca se converteu, e Pedro botou o dedo na cara dele e desmascarou ele. Algumas conversões acontecem por fragilidade emocional, por pressão social, por interesse pessoal, e aí depois que a emoção passa, a pressão acalma, ou o interesse é alcançado, ou não é alcançado, a pessoa desiste de Jesus e desiste da fé e da caminhada. Foi só fogo de palha, foi só emoção, não foi conversão. Mas Saulo não se encaixa em nenhum desses exemplos que eu dei aqui de falsas conversões. Ele não estava em crise emocional ou existencial. Ele não estava aberto à fé cristã, ele queria era destruí-la. Ele estava convicto, firme e em ascensão. Saulo estava em ascensão, estava se tornando um destaque entre os judeus. Humanamente falando, Saulo não tinha nada a ganhar se convertendo a Cristo. Ele pede cartas ao sumo sacerdote para ir perseguir cristãos. E isso mostra que ele agora tem prestígio e tem poder. E se converter a Cristo é perder tudo isso. Saulo era respeitado pelo sinédrio e pelo povo judeu. Saulo era protegido pela liderança religiosa. Ele tinha um futuro brilhante entre os judeus. Converter-se a Cristo significava perder tudo, perder status e prestígio, romper alianças, colocar um alvo enorme nas suas costas. E nós vimos aqui apenas nesse trecho de 31 versículos, por 2 vezes já tinham tentado matar Saulo. E nós sabemos, pelo histórico, pela tradição cristã, que ele morre decapitado por causa do nome de Jesus. Querido, ninguém abandona tudo o que Saulo abandonou por causa de uma ideia abstrata. Um homem obstinado como Saulo não se renderia e mudaria completamente o rumo da sua vida por causa de uma mentira. A conversão de Saulo não se explica por emoção ou por conveniência, ou por interesse, ou por pressão humana. Ela só se explica por um encontro real e sobrenatural com o Cristo vivo. Se Cristo não ressuscitou, Atos 9 perde totalmente o sentido. Saulo não foi convencido por argumentos persuasivos, ele foi confrontado pela presença do Cristo vivo. Atos 9, 4 e 5. Saulo, Saulo, por que me persegues? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Foi isso que converteu aquele homem. O Cristo vivo falando com ele, confrontando o seu pecado. Não foi um argumento, não foi um sermão emocionante, não foi um debate teológico convincente, foi a aparição pessoal do Jesus ressuscitado. Por isso a transformação de Saulo foi radical, foi imediata e foi irreversível. Ele foi fiel até a morte. E ele dizia: o viver para mim é Cristo e o morrer é lucro. Veja como Saulo mudou radicalmente ao encontrar Jesus, e somente encontrando Jesus vivo poderia causar essa transformação. Atos 9, 6, olha o que ele diz depois que Jesus diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Olha o que ele diz, ele diz: Senhor, o que queres que eu faça? Olha que transformação radical e imediata. Saulo diz: Senhor, o que tu queres que eu faça? O homem que dava ordens em todo o mundo,
o homem que conduzia os outros, o homem que decidiu o destino dos outros, agora se rende completamente. E a pergunta agora muda, não é o que eu quero fazer, a pergunta agora, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Foi imediato. Pá. Aquele homem arrogante, presunçoso, violento, obstinado, está indo para Damasco, respirando morte para os discípulos de Jesus. De repente ele cai no chão e ele diz: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Só uma convicção absoluta de que estava diante do Cristo vivo poderia gerar em Saulo uma rendição completa como essa. Saulo viveu e morreu por essa convicção de que Cristo estava vivo. Aquele que viu o Cristo vivo pregou a mensagem do Cristo vivo por toda a sua vida, mesmo quando esteve preso por causa do nome dele. Aquele que viu o Cristo vivo sofreu pelo Cristo e morreu sem negar o Cristo. Querido, pessoas podem mentir, podem inventar mentiras, mas ninguém morre voluntariamente por algo que sabe que é falso. A crença na ressurreição de Cristo, presta atenção, a crença na ressurreição de Cristo não se sustenta apenas pelo túmulo vazio. Tem gente que acha que a principal prova da ressurreição foi o túmulo vazio. De encontrar o Cristo ressuscitado como exemplo de Saulo, essa é a maior prova da ressurreição de Jesus. É por isso que mesmo depois que os líderes religiosos chamaram os soldados que estavam cuidando do sepulcro, porque Jesus, quando ressuscitou, houve um terremoto, o anjo desceu lá. Os soldados, quando viram aquilo, ficaram apavorados e desmaiaram. Quando acordaram, o túmulo estava vazio, a pedra tinha sido rolada. Eles sabiam que Jesus havia ressuscitado, foi sobrenatural. Mas os sacerdotes chamaram aqueles soldados e proporam a eles o seguinte: vamos pagar vocês uma grande quantia para que vocês digam: enquanto dormíamos, os discípulos dele vieram e roubaram o corpo e esconderam. Agora imagine, os soldados ficaram com medo. Como assim vamos dizer que estávamos dormindo? E aí os líderes religiosos dizem: podem dizer isso, porque se o governador ficar sabendo dessa história e vier alguma encrenca para vocês, nós vamos procurar eles e vamos explicar e vamos livrar vocês dessa encrenca. E aí diz que os soldados pegaram dinheiro e saíram espalhando. Roubaram o corpo de Jesus, por isso o túmulo estava vazio. Se o túmulo vazio fosse a única prova da ressurreição, ninguém tinha mais acreditado depois disso. Mas por que as pessoas continuaram crendo e se convertendo? Porque Jesus ressuscitado apareceu dezenas de vezes para centenas de pessoas, inclusive para Saulo a caminho de Damasco. A conversão de Saulo deixa uma pergunta inevitável: o que poderia transformar um inimigo em apóstolo? Um matador em mártir? Um arrogante em servo? E a resposta é uma só: Jesus está vivo. Então, uma vez que Cristo ressuscitou, uma vez que não há dúvida de que Cristo ressuscitou, ignorar este fato é o maior erro, é a maior loucura que um ser humano pode fazer. Saulo não cometeu essa loucura. Quando ele viu que o Cristo estava vivo, ele não perdeu tempo. Quando ele descobriu que o Cristo estava vivo, que o Cristo tinha ressuscitado, imediatamente ele disse: Senhor, o que é que o Senhor quer que eu faça? Ele só queria obedecer. Ele só queria seguir. Se o Cristo está vivo, eu não tenho outro caminho a seguir a não ser Ele. Querido, se você agora está diante da revelação de que Cristo está vivo, e você insiste em ignorando isso, sem se entregar a Ele, essa é a maior loucura
que você pode fazer na sua vida. A mesma voz que parou Saulo no caminho de Damasco continua chamando homens e mulheres hoje, dizendo: eu sou Jesus. E para concluir, meus queridos, a conversão de Saulo nos lembra que ninguém está perdido além do alcance da graça de Cristo. Se Jesus está interrompendo o teu caminho hoje, como interrompeu o de Saulo naquele dia, não endureça o seu coração. Embora você não consiga vê-lo, como Saulo também não o viu, porque a luz era forte, você pode ouvi-lo com clareza, e a sua voz está te chamando para andar com ele. E você deveria dizer como Saulo: Senhor, o que é que o Senhor quer que eu faça? Que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe em nome de Jesus. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu Faça dessa música sua oração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Como Paulo fez. Não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Agora a igreja vai cantar. Sonda. Transforma-me. Querido, eu quero falar com você que está aqui hoje e ainda não é discípulo de Jesus. Eu não posso concluir este culto sem dar a você a oportunidade de tomar uma decisão que é
simplesmente a mais importante da sua vida. A decisão de seguir o Cristo vivo. A decisão que Saulo tomou naquele dia. Senhor, o que tu queres que eu faça? E sabe o que é que Jesus quer que você faça? Que você o receba como teu Senhor e Salvador. Que você o siga pelo resto da sua vida. Que você o obedeça e o imite. Que você permita que Ele more em você e transforme você de dentro para fora, a cada dia, em alguém mais parecido com Ele. Que Ele mude a tua mente, a tua vontade, o teu querer, a tua maneira de pensar e a tua maneira de agir. Saiba que quem vai transformar é Ele. Você tem que permitir e cooperar apenas. Às vezes as pessoas têm medo de entregar a vida a Jesus, que diz: eu não vou conseguir fazer tudo o que Jesus quer, eu não vou conseguir deixar alguns vícios que eu tenho, eu não vou conseguir abandonar tais coisas. Querido, não se preocupa com isso. Jesus nunca disse: se conserte, se liberte, se renove e depois venha a mim. Não, Ele disse: venha a mim todos que estão cansados, sobrecarregados e oprimidos, e eu vou aliviar vocês. Sabe, se você for capaz de se aliviar sozinho, se você for capaz de se libertar sozinho, para que você precisaria de Jesus? Teria sido em vão a morte dele. Ele sabe que você não é capaz. Ele não espera que você consiga mudar. É por isso que Ele vai mudar você de dentro para fora. Se você entregar a sua vida de fato a Jesus, você vai começar a se surpreender com você mesmo. Você vai se assustar com o que você vai sentir diante do pecado que antes você amava. Ontem eu estava conversando com um irmão muito querido aqui da nossa igreja, e ele estava me contando o testemunho dele e os detalhes de como ele vivia na farra, de como ele abandonava a família para viver em farras, como foi difícil para ele. Mas ele diz: pastor, hoje quando eu vejo bebida, ou quando eu sinto o cheiro, dá vontade de vomitar. Não foi ele que fez isso, foi Jesus que mudou ele. Isso é maravilhoso. Então, querido, se você está aqui hoje e você quer entregar a sua vida a Jesus, se você ficou claro para você que Cristo está vivo, que Jesus vive, e você quer entregar a sua vida para Ele agora, feche seus olhos onde você está e ore comigo essa oração. Abra teu coração e fala de todo o teu coração o que eu vou te conduzir agora. Essa oração é só para quem quer entregar a vida a Jesus e recebê-lo como seu Senhor. Diga assim: Senhor Deus, no nome precioso de Jesus Cristo, eu reconheço que eu sou pecador. Eu reconheço que eu preciso da tua misericórdia, da tua graça e do teu perdão. Lava-me com o sangue precioso do teu Filho Jesus e me purifica de todo o pecado que eu tenho cometido. Diga assim: Senhor Jesus Cristo, eu abro a minha vida para o Senhor e eu te recebo como meu Senhor e o meu Salvador. O trono da minha vida agora é teu. Reina sobre mim, governe sobre mim e me diz o que o Senhor quer que eu faça. Tudo que há em mim que não te agrada, eu abro mão agora, mesmo que seja algo do qual eu estou muito apegado. Muda a minha vontade, muda o meu querer e me dê forças para rejeitar
tudo aquilo que o Senhor reprova. Eu me comprometo em te seguir pelo resto da minha vida. E admito que sou fraco e que sou falho e que não tenho forças para caminhar contigo sem cair e sem tropeçar. Por isso eu peço, segura firme na minha mão. E quando eu cair, me sustenta. Me levanta. E me conduz até a eternidade. É no teu nome, Jesus, que eu oro. É no teu nome, Jesus, que eu me entrego. Amém. E louvado seja o nome de Jesus Cristo. Se você fez essa oração de todo o teu coração, então você nasceu de novo para uma vida nova com o Senhor. Todas as coisas velhas ficaram para trás, assim como Saulo. Depois, Saulo fica mais conhecido pelo nome de Paulo. E escrevendo aos Coríntios, ele diz: porque quem está em Cristo, e olha que ele tem autoridade para fazer isso. Ele diz: porque quem está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas ficaram todas para trás, e eis que tudo se fez novo. É exatamente isso. Querido, eu gostaria muito de ter a honra de orar por você que acabou de se tornar discípulo de Jesus agora. E ainda queria te dar um presente como um memorial desse dia tão importante. Então você que está aqui, fez essa oração agora comigo, entregou sua vida a Jesus, se tornou discípulo de Jesus, levante sua mão aqui nesse lado. Quem fez essa oração hoje pela primeira vez? Glória a Deus pela vida de vocês. Glória a Deus. Ali também, glória a Deus pela sua vida. Quem mais aqui fez essa oração hoje? Tem mais alguém? Glória a Deus, glória a Deus. Aqui no meio, quem fez a oração hoje e entregou a vida a Jesus? Glória a Deus. Glória a Deus. Muito feliz por você, querido. E aqui nesse lado, quem fez a oração hoje? Tem alguém desse lado? Me ajuda aí. Ou aqui fica só os crentes mesmo? Tem alguém desse lado? Queridos, vamos todos ficar de pé. Todos de pé. Querido, você que fez a oração, me permita, me dê a honra de orar por você. Você poderia vir aqui embaixo. Eu prometo, não vou te perguntar nada, não vou te constranger. Eu vou orar por você e vamos te dar um presente. Vem aqui. Se você não quiser vir sozinho, pede alguém para vir com você. Os irmãos estão aqui para te receber. Recebam, queridos. Glória a Deus pela sua vida, querida. Pode vir. Pode vir, pode vir. Pode vir, meu amado. Pode vir, ó. Aí atrás, receba. Sejam bem-vindos à família do Senhor Jesus. Como Ananias disse a Saulo, nós dizemos a vocês: irmãos, vocês agora são nossos irmãos. Vocês fazem parte da família do Senhor. Queridos, impõe as mãos aqui na direção dessas vidas preciosas. Vamos orar por eles. Paizinho querido, Deus amado, no nome precioso de Jesus, nós te louvamos, Deus, por essas vidas preciosas que estão aqui. Obrigado, Deus, porque hoje foi o caminho de Damasco de cada um deles. Obrigado porque hoje o Senhor se revelou a cada um deles. E obrigado, Deus, porque o Senhor os atraiu até a tua presença. Que a tua palavra se cumpra. E que aconteça com cada um deles o que aconteceu com Saulo. Que o teu Espírito Santo seja derramado sobre eles e que eles sejam cheios do teu Espírito Santo. E que o teu Espírito Santo os conduza pelo teu propósito até o centro da tua vontade. E que assim como Saulo, eles sejam instrumentos do Senhor para cumprir os teus eternos propósitos. E em nome de Jesus, e por poder e autoridade do nome de Jesus, nós repreendemos toda ação do diabo na vida dessas pessoas. Que toda corrente, que toda amarra, que toda prisão que tenha sido colocada em algum momento na vida dessas pessoas seja destruída agora em nome de Jesus. Sejam quebrados agora em nome de Jesus. E que elas sejam completamente libertas para a tua honra e para a tua glória e para o teu serviço. Nós oramos assim e nós os abençoamos no nome de Jesus. E a igreja diz:
Amém. Glória a Deus.